Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no canal Clavan Vídeos. Hoje, damos o primeiro e fascinante passo na essência da obra Mecanismos da Mediunidade, iniciando o nosso estudo pelo capítulo 1, intitulado Ondas e Percepções. Antes de adentrarmos neste oceano de energias invisíveis, convido você a serenar o seu íntimo para uma breve prece. Mestre Jesus e amados benfeitores espirituais, abençoem o nosso momento de aprendizado. Que possamos vigiar as nossas emissões mentais diárias e sintonizar as nossas ondas de pensamento com as vibrações mais elevadas do universo, compreendendo as sublimes leis que regem o espírito. Que a paz envolva a todos nós. Que assim seja. Para que possamos absorver toda a ciência e a beleza contidas neste capítulo, a nossa jornada de hoje será guiada por mãos seguras. A leitura atenta da obra e a análise profunda de cada conceito serão conduzidas pelo querido expositor André Luiz Ruiz. Utilizaremos trechos preciosos do seu programa, O Espírito da Letra, para que você tenha a melhor explicação sobre as ondas e as nossas percepções espirituais. Acomode-se, abra o seu coração e venha conosco. O capítulo 1 tem esse título, Ondas e Percepções. E o item 1 é subdividido, então, em itens, como eu já disse a vocês. Geralmente são 6 ou 7 itens em cada capítulo. Ele colocou este título, Agitação e Ondas. Vamos, então, ver o que André Luiz quer nos dizer com isso. Em seguida, a esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e promovendo a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto. Magneto é um ímã de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas. Elas estão é uma força que está dentro de condições e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se caracteriza na imensidade cósmica. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo, a matéria concentrada. Veja só, aí ele está condicionando a matéria. Dá estrutura ao globo onde nós moramos e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o rádio e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Primeiro ele falou do magneto, que a Terra é um gigantesco magneto. E nós vamos começar a ver algumas imagens referentes a isto. A primeira delas é essa que você está vendo aí. Vocês estão vendo a estrutura da crosta, da própria Terra como um todo. Você vê a capa da Terra, a superfície onde nós estamos, ela mede aproximadamente de 8 a 40 quilômetros de espessura. Depois dela vem o manto superior, que é composto de rocha derretida pela pressão e pela temperatura. Este manto superior, somado ao manto inferior, que está mais para baixo, que também é composto de rocha, mas em maior estado de derretimento e de temperatura,
juntas, elas têm uma espessura de 2.850 quilômetros. 600 quilômetros o manto superior, que está mais perto da superfície, de onde vem o material ígneo dos vulcões, e depois, mais para baixo, 2.250 quilômetros de manto inferior, circundando todo o globo, da sua parte interna. Depois, nessas duas partes que eu citei até aqui, do manto, o que você encontra é o material mole, o material em forma de lava. Porém, veja só que interessante. Logo a seguir, nós temos a parte interior. Nós temos o núcleo. O núcleo externo tem também uma espessura de 2.250 quilômetros, segundo essa explicação, essa demonstração aí. Ele é líquido e ele é composto de ferro e níquel dissolvidos. Então ele é líquido. Porém, dentro dele, pela pressão muito grande, você vai ter um núcleo interno. Lá, o terceiro, o amarelinho, que ele é sólido. Ele também é de níquel e ferro, mas ele está em estado sólido. Ele tem 1.300 quilômetros de extensão. Essa bola no interior da Terra, que está circundada pelo núcleo externo, que é aquele núcleo que também é de ferro-níquel que está fora. E os dois, eles se atritam, porque o núcleo interno gira. E ao girar o sólido de níquel-ferro, ele atrita com a outra parte do núcleo externo. Esse atrito produz aquilo que nós chamamos de magnetismo, de energia. Eu acho que já aconteceu com você. Você vai em algum lugar, se senta numa cadeira de plástico, principalmente no inverno, quando o tempo está muito seco, e ao você se atritar naturalmente com o encosto da cadeira, você depois se levanta e vai acender a luz ou vai tocar em alguém e você ouve um estalido, que é a transferência de energia acumulada pelo atrito que você realizou na cadeira e o seu corpo com o outro que está numa outra de um outro potencial elétrico. Então, existe uma compensação. Esse atrito produz eletricidade, chamada, nesse caso, de energia estática. Está parada em você. Porém, no interior da Terra, nós temos o quê? Nós temos um núcleo de ferro e níquel sólido, que está girando e também está envolvido pelo núcleo de ferro líquido, que atrita com ele. Esse atrito produz um campo elétrico chamado eletromagnético. Vocês estão vendo, como disse André Luiz, que a Terra é um magneto. Esse magneto é como você está vendo ali, no lado esquerdo. Ele tem uma polaridade. É como se fosse o ímã. E olha que interessante. Quando você pega uma bússola, você põe o ponteirinho que está da bússola em vermelho, aponta para o norte, né? Você sabe que aquilo vai para o norte. Só que na verdade, o ponteiro vermelho da bússola, que é imantado, ele aponta para o campo elétrico que o atrai. O campo elétrico que atrai o norte, qual que é? É o sul. Então você vê que na dinâmica do magnetismo da Terra, no norte geográfico, o polo norte nosso, ele é também o polo sul magnético. Por isso que ele atrai o norte da bússola. Porque norte com norte se repelem. As cargas idênticas, positivo com positivo, se afastam. Negativo com negativo se afastam. Agora, positivo com negativo se atrai. Então você vê que esse magneto cria estas linhas de força que saem do polo norte, que está lá no sul, e se dirigem em curvas para o polo sul, que está lá no norte, magnético. Então a sua agulha, que tem o norte naquele ponteirinho vermelho, ele aponta, na verdade, para o sul magnético, porque é o sul que atrai o norte. Enquanto que a parte de baixo aponta para o norte, que está lá no sul, o norte magnético. É interessante, né? Muito legal, porque a gente vai recordando coisas da nossa escola básica, dos nossos cursos de física, de colegial, não é? E aí, você voltando à imagem, você vê
que existem linhas. Se você pegar um ímã, colocar embaixo de um papel e jogar limalha de ferro por cima, elas vão se alinhar exatamente nessa forma. Elas vão ter essas curvas. E quando isto ocorre no papel, você está observando os campos eletromagnéticos que o ímã gera. E isso acontece também na Terra. Então você percebe que a Terra ela é encapada por um campo eletromagnético que a defende das forças cósmicas. E você vê isso do lado direito na imagem. Olha lá, você tem a Terra no centro. Do lado esquerdo você vê o vento solar que vem soprando do Sol, as partículas carregadas eletricamente, que se chocam contra o campo eletromagnético que é formado pelo magneto interior da Terra. E, obviamente, isso protege, em primeiro lugar, a atmosfera da Terra. Se não houvesse este campo criando uma barreira, o vento solar acabaria com a nossa atmosfera, levaria nosso oxigênio, os gases, levaria embora. Nós não poderíamos respirar mais, não teríamos oxigênio. Então, o campo eletromagnético protege a estrutura atmosférica do vento solar. E, ao mesmo tempo, também capta as partículas carregadas eletricamente que vêm do Sol para fazerem com que elas migrem ou para o Polo Norte ou para o Polo Sul, diminuindo o impacto eletromagnético nos corpos organizados, porque nossos corpos, feitos com células e estruturas biológicas, precisam de um cuidado, de um zelo, para evitar que haja em nosso interior mutações que nos prejudiquem. É a mesma coisa que acontece quando algum médico pede para você fazer uma chapa de raio-x e você tem que entrar numa sala fechada com paredes de chumbo e o operador do raio-x põe em você uma crosta de chumbo na área em que não vai precisar da irradiação, vai fazer um raio-x da tireoide, então ele programa tudo, põe tudo a defesa da parte do tórax e ele vai lá numa outra casinha lá fora para disparar o elemento que vai poder visualizar neste exame a sua tireoide, por exemplo. Então, e por que ele se esconde? Porque aquelas emissões de onda, como já estão no mesmo ambiente que nós, podem passar pelas nossas células e promover mutações genéticas, alterações no padrão interno dos genes. Então, para que isso não aconteça em termos gerais, globais na Terra, este campo eletromagnético defende a Terra também dessas forças cósmicas que não são só do Sol, elas são espalhadas no universo inteiro, vêm de toda parte, inclusive de estrelas distantes, e que quando encontram estas linhas de força azuladas que estão em volta da Terra, elas caem nessas linhas, interagem com os íons, com os átomos, os elétrons que estão ali, e elas são levadas para os polos, e é onde você vê as auroras boreais e as auroras austrais. Então ele está dizendo que o nosso mundo é exatamente esse complexo magnético, em que estas forças interagem e que as ondas produzidas pela agitação do Sol vão encontrar também aqui as energias produzidas pela agitação dos elementos no interior da Terra como um grande magneto. A Terra, portanto, formada por forças de grandes proporções, protegendo a estrutura da vida que aqui está. Então, estas ondas são consequência e elas estarão variando de apresentação. Ora, elas serão ondas elétricas, serão ondas luminosas, serão ondas sonoras, serão ondas de cores coloridas. E toda essa inquietação sai da sua origem e chega ao destino através de ondas pelos diferentes corpos da natureza, ok? Bom, aí vamos para o item seguinte: tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Ou seja, as ondas, elas têm uma forma de se propagarem. E esta forma depende
do emissor em que a agitação acontece. Uma fina vara tocando as águas de um lago vai provocar ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada, jogada ao lençol líquido, vai traçar ondas bem maiores. Um contrabaixo, aquele instrumento que parece um violino, mas ele é grandão, que produz um som mais grave. Esse contrabaixo, ele vai produzir estas ondas muito longas, enquanto que um flautim, aquela flauta bem pequenininha, o piccolo, vai gerar estas ondas muito curtas e, portanto, muito agudas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância. Porém, elas se diferenciam na estrutura do seu comprimento ou distância, que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, ou mais rápidas ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se possa identificar a frequência diversa. Aí ele pergunta, mas o que é uma onda? Então, até aqui, nós estamos, antes de ver o que é uma onda, estamos aprendendo que a onda, que tem essa forma, ela tem uma estrutura. Ela pode ser bem longa, ou ela pode ser curtinha. Então, você vê que o som grave é produzido por uma onda longa. E o som agudo é produzido por uma onda curtinha. Tem diferença entre tamanho, apesar de serem da mesma estrutura. Não é que elas são mais longas porque uma é mais gordona e leva mais tempo. Não, nem a outra é mais rápida porque ela é magrelinha. A estrutura é a mesma. Porém, é justamente a forma como ela é emitida e qual é a origem, como você viu lá, a pequena varinha que bate na superfície da água, que produz uma ondinha, e o tronco pesado que bate e levanta várias ondas. Então, com isso, nós já temos uma ideia. Agora, ele estará nos perguntando, nos fornecendo uma informação, justamente do que é. O que é uma onda? E aí você começa a entender, André Luiz começando a trazer para nós uma revelação do ponto de vista espiritual, a onda. André Luiz vai nos dizer, acompanha aí na tela. A falta de terminologia mais clara, por faltar então um modo mais claro de explicar, vamos dizer que uma onda é uma determinada maneira de ressurreição da energia. A energia ressurge através da onda, por intermédio do elemento particular que a está veiculando ou que a estabelece. É uma ressurreição da energia. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou partes do átomo, que está em agitação. No átomo surgem as ondas. E elas espalham este átomo e parte dele, espalham raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Dependendo de cada parte do átomo ou de cada elemento que está produzindo as oscilações, você terá uma onda diferente. E nós veremos mais para frente que existe diferença entre as ondas emitidas pelos elétrons mais afastados do núcleo, das ondas emitidas pelos elétrons mais próximos do núcleo. E também há diferença de ondas emitidas pelo núcleo do átomo. O núcleo também pode emitir ondas, só que elas são muito diferentes. E tudo isso estará ligado ao processo da percepção mediúnica, da relação mediúnica dos seres com os outros seres. Agora, ele vai fazer uma conexão nesse próximo item sobre homens e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas,
Recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama através de inumeráveis combinações. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as ondas da luz e dos raios X, tanto quanto aquelas que definem os raios cósmicos e aquelas que se sobrepõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza. As ondas são sempre as mesmas, mas de frequência. O que varia de uma onda para outra é a frequência, considerado o modo em que elas se exprimem. E a frequência é a maneira como ela se repete. Entre a crista e o vale, e a volta até a crista, naquela ondinha assim, essa frequência é medida. Algumas, em um mesmo espaço de tempo, elas se repetem muitas vezes. Outras são mais longas, mais lentas. Essa é a frequência. E então, continua André Luiz, o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio de ondas que existe no universo, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se demonstra um feixe de forças em uma combinação temporária. A matéria, como diz André Luiz em outros livros, é a luz coagulada, é a luz que foi capturada por um campo gravitacional e perdeu essa potência de irradiação, ou seja, a matéria, como ele disse aí, que o homem ele é colocado nessa grande estrutura, nesse domínio que nós chamamos de matéria, que na verdade não é mais do que onda, que energia que foi associada, que foi capturada, como ele diz aí, combinada, e que somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. O homem só percebe aquelas ondas que estão dentro do campo em que ele está. E é interessante você ver isso agora na imagem que você vai ver na tela. Olha que interessante essa imagem, porque muitas pessoas até não sabem. Nós vivemos no mundo de ondas. Todas as agitações de átomos que existem no universo produzem ondas. Porém, veja só, o corpo humano está adaptado no mundo material e ele é capaz de perceber, no caso da luz visível, aquilo que ele enxerga, apenas ondas que estão entre essas pequenas faixas ali, ó. Essa onda colorida que você está vendo do infravermelho ao ultravioleta, você está vendo à direita o infravermelho e à esquerda o ultravioleta. Você vê que esta pequena faixa está lá entre o UV e o infravermelho, lá em cima. Lá em cima, naquela linha que está em cinza, é exatamente a linha onde nós nos movemos. Nós só conseguimos perceber com os nossos aparelhos orgânicos aquilo que está naquela pequena faixa estreita lá em cima, que é um comprimento de onda que vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que é o tamanho da frequência, do espaço da onda. Lá em cima você vê a onda, desde aquela bem curtinha até a onda mais larga. E você vê como que elas são chamadas: raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Estas são, e você vê ali, tem ondas que tem 1 metro, ondas que tem muito mais do que isso, 10, 100, 1000 metros, e ondas que são cada vez menorzinhas, a chegarem nos nanômetros. Então, o que ele está dizendo é que o nosso mundo visível, e a ciência sabe disso, o nosso mundo visível só é capaz, pelos nossos olhos, de captar a luz em forma de ondas coloridas, ou ondas que pareçam emitir cores diferentes, naquela faixinha tão miserável de todo o espectro que existe de onda.
E isto também acontece, e nós vamos ver mais adiante, com as questões auditivas. Então, nosso corpo foi modelado dentro de um universo de matéria que foi capturada por ondas, por campos gravitacionais para ser estruturada nos elementos químicos assim chamados, nesta dimensão em que estamos. E nós funcionamos apenas nessa dimensão. Nós não conseguimos enxergar o raio-x com os nossos olhos. Nós não conseguimos fazer qualquer tipo de mergulho em dimensões vibratórias que estejam fora dessa escala para as ondas visuais. Eu me recordo, eu acho que vocês se lembram disso, o desenho do Jonny Quest. Jonny Quest era um desenho bastante interessante, feito antigamente, e ele tem um desenho que havia um monstro numa ilha que devorava energia. Ele ia atrás de energia, mas ele não era visível. Então ele andava, por onde ele passava, ele destruía tudo, mas ninguém via. É como se fosse uma entidade, assim, maligna, mas ele ia sempre atrás da lâmpada, ele comia energia. E então, tanto o Jonny Quest, quanto o pai dele, quanto outros amigos, tinham que lutar para acabar com este ser. Mas eles não sabiam como encontrar este ser. Então um teve a ideia, vamos arrumar uns sacos de tinta e a gente levanta aqui, eles tinham umas navezinhas que eles andavam, era bem futurista no desenho na época. E eles então iam olhando, eles montaram uma armadilha, eles pegaram um poste, acenderam uma lâmpada à noite e eles ficaram perto, esperando o monstro, que fazia um certo barulho, chegar. E eles ficaram no alto. Então, quando eles ouviram o monstro, e o monstro, ele atacava a lâmpada apagava, eles atiraram aquelas bolsas de tinta naquela direção. E quando elas bateram naquela estrutura, a bolsa de tinta se rompeu e o campo elétrico, que era a composição do ser, se fez visível. Eles pintaram, ou seja, eles deram uma materialidade para que o olho deles pudesse enxergar. Senão, eles não estavam vendo. Olha, essa mesma estrutura acontece conosco. Nós não temos como enxergar abaixo do infravermelho, ou acima do infravermelho, é abaixo do ultravioleta. Nós não conseguimos. Então, muitas vezes, é preciso que aparelhos façam isso, que aparelhos mais sensíveis do que nós detectem. E é isso que ele está falando nessa parte. Vamos voltar ao texto, então. Nós temos o homem, então, dessa maneira, como um viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas, que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções a esta escala do progresso que ele já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que ele se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, ele recebe dessa mesma vida o que acalenta e ao que deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do qual ele exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais. E absorve, ele oferece as ondas e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da sua própria sublimação. Então, entendemos até aqui que também o ser humano vai precisar valer-se dessa interação com estes campos energéticos. Ele emite e também recebe, e através da sua estrutura cerebral, da sua estrutura mental, ele pode fazer parte desse contingente que aprende e, ao mesmo tempo, auxilia
que renova e ao mesmo tempo transforma. Tudo isso é muito interessante porque vai nos mostrar que nós somos também parte desta matéria que, na verdade, o nosso corpo vibratório, o nosso corpo físico, aliás, é uma consequência da captura de ondas no campo eletromagnético da matéria densa. Nós somos formados de átomos, fisicamente falando. Porém, nós somos espírito e também temos uma outra dimensão vibratória. Veja só por que André Luiz está explicando todo este conjunto de campo eletromagnético, de ímã na estrutura da nossa convivência normal. E isso é importante que nós pensemos, tá bem? Bem, nós vamos continuar a leitura deste próximo que é o continente do infrassom. Agora ele vai falar do som, olha lá. Os ouvidos se ajustam e os olhos humanos também a certos balizas ou limites naturais de percepção, circunscritos aos órgãos da própria estrutura, os órgãos próprios dessa estrutura de enxergar ou de ouvir. E aí ele vai explicar, olha, abaixo de 35 vibrações por segundo, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico, em condições assim semelhantes, movimenta-se no império dos infrassons, que são as estruturas que estão abaixo daquilo que o homem é capaz de captar. Porque os sons continuam existindo sem que se disponha de recursos para percebê-los ou assinalá-los. A ponte, pressionada por grande veículo ou locomotiva que avança sobre trilhos, agita a porta da residência que está não muito longe. Porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas em regime de transmissão infrassom. O barulho faz tremer o vidro, faz tremer. Mas às vezes a pessoa não escuta, mas a coisa está tremendo. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, que se exteriorizam da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, que são aparelhos elétricos que o homem produziu, são capazes de gerar as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo, ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Em semelhantes faixas de vida, que a ciência terrestre assinala como continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado, ou ainda que esteja condicionado às sensações do plano físico, apesar dele já estar do outro lado, não existe nessas regiões da natureza senão o silêncio. Eles não escutam. Espíritos não escutam e encarnados não escutam, fora daqueles limites que ele está citando aqui. Agora ele vai falar dos sons que nós percebemos, no próximo subtítulo. Vamos lá. Ele diz assim, acompanhem comigo. Sons perceptíveis. Aumente-se a frequência das ondas, a frequência com que elas são multiplicadas, nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons que ele percebe, que o seu ouvido capta, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. As cordas graves, aquele som mais grossão. Nesse ponto, nós entramos na esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre. Porquanto, nesse grau vibratório, as ondas se transformam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os chamados tons de Tartini, ou tons de combinação.
com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão é aquela vibração das ondas. Você vai ter então sons médios, sons mais altos, sons agudos e sons superagudos. Quando chegamos na fronteira aproximada de pouco mais de 15 mil vibrações por segundo, não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite, não consegue ouvir mais nada. A partir daí. Há pessoas, porém, que depois desses 15 mil ainda escutam. Algumas pessoas têm uma capacidade auditiva um pouco melhorada. Agora, animais diversos, como os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom, para além das 40 mil vibrações por segundo. A gente para nas 15 mil e os cachorros escutam além de 40 mil vibrações por segundo. E a escala prossegue, subindo em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Outros reinos ondulatórios, que você vai vendo agora na sequência, salientam-se no oceano da vida infinita. Existem muitos outros reinos de ondulação que se estendem, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não percebe. Nós estamos presos nessa caixa de 3 dimensões. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As micro-ondas, em manifestação ascendente, determinam nas fibras intrarretinianas, segundo potenciais elétricos que são próprias delas, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente perceptíveis na luz branca, que as reúne por intermédio do prisma comum. Quando você põe a luz branca no prisma, ela se divide nas cores do espectro, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que elas apresentem. Eleva-se, então, a ordem das ondas e surgem depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o azulado, o anilado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, que vai entre 4 e 10 mil do milímetro, os olhos humanos não enxergam mais, não conseguem ver mais. Porém, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica, situada na vizinhança desse espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta. E, ultrapassando o ultravioleta, aparecem as ondas imensamente curtas dos raios X, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência, da sublimidade das ondas no reino do espírito, com base nas forças do pensamento. E assim, nós vamos entendendo, como você pode acompanhar comigo, vamos entendendo que todo este fenômeno que nós estamos vivendo se baseia exatamente na oscilação dos elétrons, dessas forças que vão sendo capturadas e que vão sendo identificadas pelas estruturas biológicas que existem em nós para podermos ouvir a oscilação do som, ver a oscilação luminosa, sentir a oscilação calorífica, porque nós estamos presos num campo de densidades específicas que é capaz apenas de perceber esses padrões e que, obviamente, não pode negar a existência de outros padrões quando os nossos aparelhos são capazes de detectá-los. Assim também, não podemos negar a existência do mundo espiritual se nossos olhos não são capazes de vê-los. E é esta a maneira pela qual André Luiz está nos explicando todo este começo. Eu espero que você se sinta estimulado em buscar informações lá do tempo da física do colégio, porque tudo que ele disse aqui nós já vimos na escola, tá bem? Chegamos ao fim desta nossa primeira etapa.
O grande aprendizado desta introdução é perceber que a mediunidade não é um fenômeno sobrenatural ou um mistério insondável, mas sim um processo natural e racional de comunicação entre os dois planos da vida. Como vimos, ela obedece a leis precisas de sintonia e energia, que a ciência terrestre ajuda a desvendar através dos conhecimentos da física, da química e da eletrônica. No entanto, compreender a mecânica da mente não diminui a nossa necessidade de elevação. Pelo contrário, a mediunidade é, antes de tudo, um compromisso moral do médium com a humanidade e com os espíritos superiores. Não basta apenas conhecer esses mecanismos fascinantes. É fundamental que a nossa prática diária seja guiada pela responsabilidade, pela dedicação ao bem e pelo amor, para mantermos as nossas ondas mentais sintonizadas com as esferas mais altas da vida. Encerramos este momento de estudo, elevando os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus e benfeitores amigos, nossa profunda gratidão por este início de jornada. Que a luz do conhecimento que hoje recebemos possa se transformar em atitudes de compreensão e responsabilidade em nosso dia a dia. Que a vossa paz permaneça conosco, guiando nossos corações e mentes. Que assim seja.